minhas saudações a todos aqueles que nos acompanham nesta série de atividades acadêmicas, o nosso Pinga Fogo, patrocinado pela Arisp, a cujo presidente, o Dr. Francisco Raimundo, eu apresento os meus agradecimentos e as minhas saudações. E co-patrocinado pela Uniregistral, e apresento aqui também ao reitor, Dr. Zé Renato Nalini, os meus cumprimentos. Hoje vamos, nesta nossa série de atividades, Pinga Fogo, além de convidar a todos que remetam perguntas para pinga.fogo@arisp.com.br, pinga.fogo@arisp.com.br. Vamos responder algumas questões das várias, que felizmente agora temos um banco de perguntas. Tendo ao meu lado esquerdo, como de hábito, e para a honra minha, o Dr. Narciso Orlando Neto, e à minha direita, o Dr. Bruno José Berti Filho, que é um paulista da cidade de Olímpia, cidade por onde passaram o Dr. Nalini mesmo, que acabamos de mencionar, o desembargador Alves Braga, querido amigo e saudoso, o desembargador Djalma Dofran, e o Dr. Bruno Berti, que hoje é registrador de imóveis em Votuporanga, desde o ano de 2003, foi também juiz aqui no estado de São Paulo. Ingressou na magistratura no 163º concurso, nos anos de 1992 e 93. Ficou 10 anos na magistratura, depois de ter sido juiz substituto na comarca de São José do Rio Preto. Foi também juiz de Buritama, depois foi para Fernandópolis, por onde permaneceu por alguns anos, até que entendeu de prestar concurso para a função registral, deixando assim a magistratura. Perda para a magistratura, sorte dos registros imobiliários. Seja bem-vindo, doutor Bruno. Obrigado. Bom, vamos começar aqui uma pergunta feita pelo Dr. Ednilson Eliezer Souza Costa. Agradeço a pergunta. Indaga ele: quem pode assinar uma certidão? Seja essa certidão de nascimento, seja do registro imobiliário, seja uma certidão de escritura notarial. Pergunta ele se apenas o escrevente é autorizado, ou se qualquer preposto, ou qual o oficial ou tabelião está incumbido dessa função. E pergunta se há alguma lei que regule esta situação. Doutor Bruno, quer começar hoje? Vamos lá. Pode ser. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o Dr. Francisco Raimundo, o presidente da Arisp, pelo convite, e também ao Dr. José Renato Nalini pelo convite, ele que é o reitor da Uniregistral agora. E também aproveito para parabenizar o Dr. Dip e o Dr. Narciso pelo excelente programa, que é uma referência hoje na EAD que nós temos aqui. O mérito é todo dos dois pelo excelente trabalho que têm feito. E também já agradeço todos os ensinamentos, que os dois foram meus professores nesse curso que eu passei, que foi fase para aprovação no concurso da magistratura. Os ensinamentos foram de grande valia e só posso dizer que as sementes caíram em terreno fértil. Quanto à questão do Dr. Ednilson, quem pode assinar? Certo que o registrador, o tabelião, são as pessoas que têm o poder para isso. O substituto é equiparado a ele, então pode assinar as mesmas coisas, com exceção do tabelião, que não pode, só ele pode assinar os testamentos. Com relação aos escreventes, aí entra o artigo 20 da Lei dos Notários e Registradores, que fala: aqueles escreventes que forem autorizados pelo notário ou registrador podem assinar. A pergunta que fica: como é feito isso? Como uma pessoa do povo pode saber se aquela pessoa que assinou tem ou não? Aí é uma questão mais de direito administrativo. A presunção de veracidade de um ato de cunho administrativo, que é o do cartório, se está assinado, presume-se que a pessoa tem. Eu adoto o procedimento de baixar uma ordem de serviço esclarecendo quais são os atos que eu autorizei os escreventes a fazerem. Uma portaria poderia até ser. Eu prefiro mais a ordem de serviço, já que a portaria é muito mais ligada ao procedimento administrativo, então não tem uma conotação tão séria. Então fica essa questão, a lei, que ela é reproduzida até nas normas de serviço da Corregedoria, falando que o registrador ou tabelião pode autorizar
os escreventes a praticar os atos. E o único que não, na minha opinião, não seria possível de delegação seria o testamento, porque a lei expressamente prevê que é só o tabelião que pode ser feito. Então, Narciso. Antigamente, não tem jeito de eu falar história aqui. O escrevente autorizado. Antigamente, quando o serviço extrajudicial estava ligado ao Poder Judiciário, era um apêndice do Poder Judiciário e havia subordinação ao Poder Judiciário. Quem autorizava a prática de atos, quem habilitava os escreventes e quem autorizava os escreventes a praticarem os atos era o juiz. E a publicidade era dada com a fixação dessas portarias de autorização no cartório, à vista do público. Essa era a praxe. E eu acho que a autorização para o escrevente praticar o ato, expedir, assinar uma certidão, deve ser expressa, não é autorização verbal. Não tem de ser expressa e ele tem que dar publicidade, ou por uma ordem de serviço, ou por uma portaria que ele afixa, mas é preciso que o público saiba que aquele escrevente tem poderes para assinar a certidão. E deve comunicar ao juiz em todo caso. Ainda naqueles casos que não dependem de autorização judicial, deve comunicar ao juiz. Não há previsão, mas seria adequado. Junto ao CNJ, as informações da Justiça Aberta, existe um campo para que se informe quem são os escreventes autorizados a assinar. Só que, pelo que eu vi, isso não é objeto de publicidade no site do CNJ. Então, como é que quem tem sinal público é o tabelião, é o notário, e os escreventes dos tabelionatos também têm sinal público. E o oficial do registro de imóveis e aqueles escreventes autorizados não têm sinal público. Como eu reconheço numa certidão que eu receba de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, de Pernambuco, como eu vou saber se aquela pessoa que assinou é escrevente e está autorizada a assinar aquela certidão? Como é que eu dou validade para aquilo? O reconhecimento de firma não me prova nada. Prova que a firma é verdadeira, mas não prova que aquela pessoa tem poderes para assinar aquela certidão. Essa é uma dificuldade muito grande, né? Eu queria fazer 3 perguntas. Eu não estou mandando pelo pinga.fogo@arisp.com.br, mas queria levantar 3 perguntas. Mas antes, fazer uma pequena observação aqui. O desembargador Luiz Paulo Aline Ribeiro, um estimado amigo, fez muita fortuna, e justificadamente, com uma frase muito inteligente: delegação não se delega. Mas acontece o seguinte: na prática, isso é impossível de manter-se, porque então o registrador e o notário não poderiam sair em gozo de férias, não poderiam ficar doentes, não poderiam nada. Nem Agora, tomar café. A Lei 8.935, que é hoje a disciplina principal, né, de 1994, no artigo 20, quando trata desse assunto, ela mesma estabelece essa possibilidade de delegação. Embora não use a expressão delegação, o fato é que a delegação desta potestade de fé pública está delegada. É uma coisa interessante. Um é aprovado no concurso público, delega-se a ele a potestade pública e, de fato, depois ele tem de delegá-la, porque não seria possível realizar o serviço de outro modo, mas, além disso, a própria lei termina por admitir essa subdelegação. A autorização é uma subdelegação. Não há dúvida. Mas eu tenho 3 perguntas a fazer. E o substituto é subdelegado automático por força da lei. Por força da lei, exatamente. Agora eu vou perguntar o seguinte: caso do tabelião, suponha que aí numa comarca muito distante, o Brasil tem muitas comarcas que sejam distantes. Eu estive lá outro dia em Santarém, fiquei surpreendido, doutor Bruno, porque os colegas não conheciam o colega da comarca vizinha, colegas juízes de Santarém. Mas a distância? Eu perguntei, mas não conhece seu colega da comarca vizinha? É assim, mas a comarca vizinha aqui, a mais próxima, tem 300 quilômetros daqui. Pergunta o seguinte: mas é uma situação concreta. Tabelião, é o único tabelião da cidade, ele tem que fazer um testamento, porque ele sente que está morrendo. É o único tabelião da cidade. Nem nesse caso nós vamos admitir que o substituto, em caso de impedimento pessoal? Eu não sei, tem um entendimento de que o substituto pode, né? Com força no Código Civil, né? Até por questão de bom senso.
a gente não pode exigir o impossível. Ó, fica e vive mais uma Mais semana uns até ele 3 dias de voltar. viagem até 300 Exato. quilômetros para fazer. Também me dá a expressão. A outra pergunta. Terceira eu já esqueci, mas essa aqui eu ainda me lembro. Imaginemos que um caso no seu cartório, doutor Bruno, começa com o senhor isto. Um escrevente não autorizado pratica um ato. E o senhor verifica que o ato é rígido. O senhor acha que pode haver re-ratificação, ou ratificação, não re-ratificação, ratificação desse ato? Ato nulo não convalida. Acha que é nulo? Pois é, essa pergunta. Aí Você que está tá. implícita. É nulo isto? Anulável dá para convalidar. Eu acho que é um ato anulável. 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 Eu então daria para convalidar. Também. Também eu tenho a impressão de que dá. Embora seja um problema de competência, tanto é relativa que isso pode ser delegado isso. Sim. Uhum. Eu tenho umas dúvidas aí, por exemplo, em relação ao tabelião, se o ato que ele pratica fora do município é nulo de pleno direito. Tenho minhas dúvidas, viu? Porque sabe, a territorialidade no tabelionato não é como a territorialidade no registro de imóveis, né? Ou no registro de pessoas jurídicas. Né? É uma questão para estudar. O problema, sabe por que eu tenho uma tendência a divergir um pouquinho, doutor Narciso? Porque especialmente no caso do tabelião, bom, primeiro ponto, se nós admitirmos que a competência é relativa, também temos que considerar isso como um paralelo analógico para o registro de imóveis, e aí a coisa já começa a se tornar mais perigosa. E a segunda coisa é que a competência do notário, a delimitação territorial, serve como delimitação da fé pública dele. Se deixar o notário ter competência plena, ele vai começar a fazer escritura em Andorra, na Indonésia, porque não haverá limite. Então eu tenho um pouco de dúvida. E hoje em dia, do ponto de vista, agora esse argumento não vale nada do ponto de vista acadêmico, mas vale politicamente, eu tenho que considerar. Hoje em dia, com o uso da internet, dos meios eletrônicos, não falta que haja gente, por exemplo, em algum lugar distante do país, recolhendo à distância e por meio eletrônico coisas praticadas, por exemplo, aqui em São Paulo, em Curitiba, ou em Porto Alegre, etc. Então aí nós começamos a ficar um pouquinho em dúvida se há conveniência político-institucionalmente admitir a tese. Mas esse argumento não tem valor, volto a dizer, do ponto de vista científico não tem valor nenhum. Mas nós temos que pensar também, o direito não é só academia, nós temos que pensar do ponto de vista também do bem comum, se atende ou não. E para reforçar a sua tese, a Portaria 65 de 2017 do CNJ, que regulamentou o uso capião extrajudicial, fixou expressamente a competência do tabelião da localização do imóvel para fazer a ata notarial. Pois é, o que aliás também está equivocado, com todo o respeito ao Conselho Nacional de Justiça, à Corregedoria Nacional de Justiça. Eu quero deixar claro que eu estava lá auxiliando o ministro Noronha, mas não nesta matéria, não tem nenhum palpite nisso. Não é certo que a ata notarial só possa ser feita pelo tabelião do local do imóvel, porque há muitos casos em que tem que ouvir testemunhas ou para o processo, e aí isso é o local do domicílio das testemunhas. Né? Faria bem também a Corregedoria, se num próximo provimento, dissesse onde é que está a competência para editar provimentos em matéria jurídica, com todo o respeito. Bom, vamos prosseguir. O Dr. Klinger Albuquerque, agradeço aqui a pergunta que nos envia, indaga o quanto segue. Ele trata aqui da incompatibilidade entre a atuação notarial e a registral e a advocacia. E quer saber qual é a extensão dessa incompatibilidade, se atinge apenas o oficial e seus substitutos, se atinge os escreventes que não praticam, assinam atos de serventia, e se é incompatível com a concomitância das atividades. Doutor Narciso, comece o senhor, por favor. Me parece que é 8.935, quando estabelece o caso de incompatibilidade, ela não pega só o registrador e o tabelião. A atividade, quem está na atividade notarial tem compatibilidade com a advocacia. Não importa se é o tabelião, se é o substituto, se é o escrevente, eu acho que todos eles têm incompatibilidade. Portanto, incluindo os não autorizados. Porque é essa pergunta que ele faz. Incluindo os não autorizados. Ele está na atividade geral, notarial. Não pode. A sua atividade impede. Exatamente. Não pode porque é incompatível.
É incompatível. Eu não Vou posso pegar um advogar exemplo e aqui, trabalhar. vamos lá, um juiz que esteja, passe no concurso, toma posse, nomeado, toma posse, e aí diz, ó, o senhor vai fazer seis meses de curso preparatório na escola da magistratura. E nesse período é evidente que ele está impedido de advogar já, embora não esteja exercitando atos, né? Parece que é isso mesmo. Doutor Bruno, quer acrescentar algo? Acrescento sim. O Estatuto da OAB tem um caso expresso de impedimento no artigo 28, inciso 5º, né? É incompatível. Não é caso de simples impedimento. Incompatibilidade. Ocupantes de cargos ou funções vinculados direta ou indiretamente a qualquer órgão do Poder Judiciário, aí já mata tudo. Que o serviço notarial, registral faz parte do Judiciário, ficou claro com a reforma da Constituição. E outra coisa, como é um serviço público, eu acho que atentaria até contra a moralidade administrativa. Sim, sem dúvida. Isso. Em relação à moralidade, sim. Tudo. Muito bem, acho que estamos todos de acordo. Tabelinha de notas e protesto de Cordeirópolis. Cordeirópolis é a cidade de nascimento da doutora Fátima Ranaldo. Eu tenho a impressão que todos os Ranaldos nasceram lá em Cordeirópolis. A doutora Fátima, com certeza. Doutora Gleides Caltran pergunta o seguinte: tem ela uma dúvida quanto à extinção do direito de laje, artigo 1510-E do Código Civil. Se a ruína da construção base implica extinção do direito de laje, salvo reconstrução em 5 anos, como ficaria a matrícula da laje durante esse período? Como controlar isso? Doutor Bruno, acho que na prática o senhor não viu nenhum caso assim ainda, mas vamos ver como o senhor faria. A primeira coisa, tem um pequeno detalhe aqui na lei. A lei fala que vai prescrever se não for reconstruída. Na verdade, se ela for reconstruída, vai manter o direito de laje. Então, ficou um não a mais aqui na lei. Mas, como vai ficar esses 5 anos? Eu acho que a resposta melhor eu encontrei nas normas de serviço aqui de São Paulo. Assim que saiu a lei 13.465, que cuidou do direito de laje, eles fizeram uma revisão das normas e colocaram lá no item 443, falando, em primeiro lugar, da obrigatoriedade de fazer remissões recíprocas. É como se a matrícula onde tem a construção base passaria a ser a matrícula mãe em relação ao direito de laje. Então, eu anotaria na matrícula mãe que foi instituído o direito de laje, faço o registro e, na sequência, anoto que foi objeto da matrícula X. Ao abrir essa matrícula X, eu faço o registro direitinho e abaixo teria que fazer uma averbação noticiando que ela está vinculada à construção base da matrícula mãe, Y no caso. E no 445, as normas aqui falam que a extinção vai ser averbada mediante requerimento do titular. Ou seja, pressupõe o término. Mas, e se ficar nesse período de 5 anos? Eu acho que o adequado seria fazer uma averbação nas 2 matrículas, comunicando a ruína da construção base. E a pendência dessa... E que agora, que foi ocorrido em tal data, mediante uma certidão do poder público, para fazer o controle dos 5 anos, para ver e ainda aguardar, por força do princípio da instância, que seja requerido, após os 5 anos, a extinção definitiva do direito de laje. Quem requer? O titular do direito de laje. Não todo o modo, dono da construção base. A construção teria que ser averbada também na matrícula mãe. Sim. E aí, uma vez averbada lá, talvez até nem... Aí já não dependeria de requerimento, porque não vai extinguir. Bom, eu estou de acordo com isso, basicamente. Acho apenas que o decurso do prazo de 5 anos sem indicação de reconstrução torna, na verdade, automaticamente cancelado, independentemente do regime. Encerrada a matrícula da... Sim. Extingue o direito. Extingue o direito, parece. O problema é que na prática não vai acontecer absolutamente nada, porque ninguém averba demolição, por isso, só se averba demolição quando se vai averbar uma nova construção. Então essa notícia não vai chegar ao oficial e o oficial não tem que se preocupar com isso.
A não ser que ele seja provocado, ele não vai fazer absolutamente nada. E nem controlar a subsistência do direito de laje. Né? Não, mas sabe qual pode ser a hipótese? Porque eu estou pensando aqui, pode ser, conjecturando. É uma tabelinha de notas, que provavelmente ela é procurada porque estão vendendo o terreno já. Mas é uma matrícula aberta para o direito de laje. Ele diz, não, mas eu estou vendendo terreno, aquilo já foi destruído, não existe mais nada lá. Houve a desconstrução. Então ela está preocupada em saber o que vai fazer com a matrícula da laje. Se ainda tem a matrícula, não tem a verbação de extinção, nem a verbação da demolição da construção básica, existe o direito dela. Suspeito que seja isso. Teoricamente existe. Então, vamos ver. Só para lá. Matrícula mãe e matrícula do correspondente ao direito de laje. Noticiando, seja a verbação separada, seja no próprio corpo do registro, também isso pode ser feito, as duas, conexão, remissão de uma a outra. Há uma destruição relativa ao imóvel base, condição básica. Isso vai para a matrícula aqui e igualmente se faz uma verbação aqui. Aguarda-se o prazo de 5 anos. Se houver reconstrução, essa reconstrução tem que ser, indispensavelmente tem que ser averbada. A verba nesta e mesma coisa se remete aqui, está resolvido o problema, torna turqueste porque foi reconstruído no prazo de 5 anos. Se houver o decurso do prazo de 5 anos sem essa reconstrução, a meu ver, sem a notícia, o terceiro não pode ser prejudicado por eventual reconstrução. Mas não custa que o interessado, o titular de direito de laje, requeira, se houver essa reconstrução, requeira que conste para salvaguardar a sua posição lá. Parece assim. Parece Nós vamos ter que viver um pouquinho isso. Só a experiência que vai nos ditar casos concretos. E até assim, são direitos conflitantes. O titular da construção base tem interesse em extinguir o direito de laje. Pois é. E o de laje tem o interesse de manter e que seja reconstruída a construção base. Seja, então, na prática será zero. Sim. Aliás, eu disse outro dia aqui, eu até preciso ver o nome desta autora. Eu comprei o livro dessa, parece que é uma estudiosa importante de algumas construções no Brasil, direito urbanístico, e ela diz que esse direito de laje criado na lei não servirá para atender às necessidades do direito brasileiro. Isso foi uma norma muito interessante para gabinete, mas que não se aplica à realidade. Eu não cheguei, confesso que não cheguei a ler o livro. O nosso grande Josué Modesto Passos assistiu uma palestra dessa professora, ficou entusiasmado, me fez um resumo, disse que era isso que ela está afirmando lá, e eu comprei o livro, fiquei de ler, não li ainda. Mas enfim. Bom, adiantando mais. O doutor Yuri de Aguiar Barreto formula 2 perguntas aqui para nós, eu agradeço. Ele é advogado lá em Umbuzeiro, na Paraíba. Outro dia eu estive lá em João Pessoa, falando no Tribunal de Justiça da Paraíba. Agradeço muito o atendimento, como de hábito. Atendimento do Nordeste é sempre principesco, não é? Outro dia eu tive que dizer, aqui tive que reconhecer, só comparável com o de Curitiba. Curitiba também é assim. Pergunta, ele fez 2, vamos deixar uma das perguntas para uma próxima ocasião, fazer uma agora. Se pode utilizar o procedimento previsto no artigo 195-A da Lei de Registros Públicos para regularizar imóvel pertencente a município não oriundo de loteamento, tendo-se em vista que anteriormente se doavam bens na informalidade para a construção de prédios públicos. Doutor Narciso. Rigorosamente não, porque o 237A ele foi modificado, até tenho medo de... Do que? Da Lei de Registros Públicos? É. Vamos ver no Vadimecum aqui, porque esse é mais antigo. Esse é mais ver aqui, recente. espera um minutinho aqui. Página 160. Não sei se ele foi mudado depois que ele foi... Deixa eu ler. Ele é de 2009, né? O 237A. Qual é o seu número 237A? É. 195A. 195A, não é? É esse? Perdão, 237, 195A. Então diz assim, porque foi mudado pela Lei 13.465. Então, acho que o município, vou ler. O município poderá solicitar ao cartório de registro de imóveis competente a abertura de matrícula de parte ou da totalidade de imóveis públicos oriundos de parcelamento do solo urbano implantado,
ainda que não inscrito ou registrado, por meio de requerimento acompanhado dos seguintes documentos. E aí vem. Então, quer dizer, não está prevista essa forma de... Ele aludia à possibilidade de doação, de doações antigas, e ele se refere a bens dominiais, né? São nem bens de uso público. Provavelmente, provavelmente dominiais. Porque para a construção de Prédios públicos. de imóveis. São oriundos de doações. Nesses 195A não caberia essa abertura de matrícula. Doutor Bruno, o que acha? Concordo plenamente. E como se resolve isso, né? A via é o uso capião. Os campeões. É que a gente tem que lembrar que esse 195A veio na esteira da regularização fundiária. Queria resolver a situação dos ocupantes, mas também a do poder público, facilitando, se teve um loteamento, mesmo que não registrou, pronto, integrou o patrimônio público e tudo bem. Agora, isso aí é uma situação, a proposta aqui, é que a pessoa doou um bem específico para o poder público, para construir uma creche, alguma coisa, uma delegacia, mas não foi objeto de loteamento. Então, eu acho que o 195 só se foi loteamento, um parcelamento do solo, como diz a lei. Eu acho que o 195A ele cabe naquelas hipóteses de concurso voluntário, de destinação, sem que haja uma formalidade de inscrição de um loteamento, de uma regularização, de um parcelamento do solo. E desse parcelamento resultaram áreas públicas, mas públicas de uso comum, e não áreas públicas Agora, dominiais. eu vou pensar um pouquinho aqui, só para advogado do diabo. Bom, seria eventualmente possível valermos aqui analogicamente, 195A, teoricamente. Agora, imaginemos que não seja oriundo de loteamento. O poder público, já estando na posse, suponho, deste imóvel, já tendo nele construído um prédio público, será, ou seja dominical, seja bem de uso especial, ou mesmo bem de uso comum do povo, que nada impede que esse prédio, construção de prédio público seja para a abertura de uma praça, por exemplo. Ele não vai poder regularizar, vai ter que esperar uso capião? Está me parecendo excessivo. Mas não tem como, né? Qual seria o título? Logicamente. Qual seria o título para eu abrir? Aqui eu tenho destinação, concurso voluntário. Bom, mas aqui também, prédio público, já está lá. Não, uma afetação. Por doação. Uma você aquisição, reconheceria a afetação. é uma aquisição derivada. Sim, mas reconheceria a afetação. O problema, seria possível também uma tal mal chamada desapropriação amigável, né? Sim. Fazer um título de desapropriação, chamada desapropriação amigável, que na verdade é doação, compra e venda, qualquer coisa que queira, desapropriação não é. Não. E aí também se poderia fazer por meio de escritura. Seria outra, não, estou tentando forçar um pouquinho a ver se esse procedimento poderia ser analogicamente adotado. Parece que Eu acho que para bem dominial não cabe. Eu já tive caso lá que eu abri, com base no 195A, matrícula para praças. Por quê? Eu tinha um loteamento e eu via. Agora, eu fico imaginando uma seguinte questão. O imóvel tem a matrícula em nome do João. E a prefeitura quer falar que é dela. Como é que a gente vai abrir se já pode até ter essa matrícula? O caminho deve ser mesmo. Aí o caminho mais prático parece de uma desapropriação, chamada desapropriação amigável. Ou a uso capião extrajudicial hoje, que fica bem mais rápido também. Mas a desapropriação seria muito mais rápida. Seria mais rápida. Não, a desapropriação amigável seria o melhor de tudo. Ele vai lá no cartão de notas, faz uma escritura. Ou até a doação. A doação. Se ele doou aqui, na própria questão ele fala, né? Antigamente eram doados. O que ele está se referindo a doações antigas. Talvez até o doador as pessoas já desapareceram e ele quer regularizar. Não é coisa recente. E até, pode ser que até a desapropriação, a tal desapropriação amigável não seja fácil de fazer exatamente por isso. Mas eu acho que o único título disponível realmente é a uso capião. A doutora Gisele Fole Serpa de Araújo, do Registro de Imóveis e Anexos da comarca de Piedade, pergunta, agradeço primeiramente que nos tenha dirigido essa indagação, pergunta sobre o que entender por confrontantes em imóvel em condomínio. Quando apenas um condômino requer uso capião para destacar de área maior, deve exigir-se a aquiescência dos demais condôminos e também dos confrontantes da área maior? Doutor Bruno.
como eu sou do interior, e ela é de Piedade também, deve ser interior, acho que ela se refere àquela situação de imóveis rurais em que as pessoas vendem partes ideais no comum, não localizadas, porque aí não poderia existir, né? Ou se faz uma abertura específica ou não. Mas antigamente era muito comum. Então, tem a área grande e ela é fatiada, mas só de forma ideal, não faticamente. É o condomínio pró-diviso. Exatamente. Então, estou pressupondo isso nessa questão. É isso porque se que for eu o condomínio tô edilício, já eu seria um também pouco entendi assim. diferente a questão. Então, eu acho que tem que ouvir todo mundo, porque ela vai localizar a parte dela. De repente, a pessoa vai lá e escolhe a melhor parte, onde ela não tem posse nenhuma, quer localizar sobre onde alguém já construiu, que de certa forma já exerce uma posse efetiva no local. Então, eu acho que tem que ser ouvidos todos os proprietários tabulares, sim. Então, todos confrontantes, mesmo sendo condôminos dela. Bom, primeiro, o óbvio, né? Não existe usucapião de parte ideal. O condômino que tem posse durante 15 anos, não menos, localizada, pode usucapir contra os condôminos, mas tem que ser o usucapião extraordinário. Não vale o usucapião ordinário nem outra forma de usucapião. Tem que ser a extraordinária, porque ele está usucapindo contra o próprio título. Agora, imaginemos o seguinte, eu estou de acordo com isso. A outra parte da pergunta dela é que suponhamos que está lá dentro do imóvel, só tem cercado de imóvel, precisa também... Se o imóvel for encravado no meio da gleba, não há confrontantes. Os confrontantes são os próprios condôminos. Exato. Agora, se ele está encostado numa lateral, tá certo. Esse confrontante do todo será intimado necessariamente no processo extrajudicial e no judicial citado como confrontante. Mas os outros confrontantes da gleba não precisarão ser citados, nem anuir no requerimento. Comarca de Presidente Prudente, lá de Anhumas, oficial do Registro Civil e tabelião de notas de Anhumas, Dr. Ednei Alessandro Portaluppi. Muito obrigado. Diz ele o seguinte: em uma escritura de doação de imóvel rural, o doador instituiu duas cláusulas. Uma cláusula de reversão, o artigo 547 do Código Civil, que diz: o doador pode estipular que os bens doados voltem ao seu patrimônio se sobreviver ao donatário. E uma cláusula do direito de acrescer, artigo 551 do Código Civil. Salvo declaração em contrário, a doação em comum a mais de uma pessoa entende-se distribuída entre elas por igual. Parágrafo único, que é o que interessa. Se os donatários, em tal caso, forem marido e mulher, subsistirá na totalidade a doação para o cônjuge sobrevivo. Aí ele pergunta: se um dos donatários, casado no regime da comunhão universal, doação conjuntiva, falecer antes do doador, deverá prevalecer o direito de acrescer ou o direito de reversão? Ou seja, a fração que cabia ao donatário falecido será acrescida do cônjuge supérstite ou voltará para o doador? Interessante a pergunta. Quem começou na outra vez? Porque essa aqui é difícil. Não. Começamos com o doutor Bruno. Bom, mas, quem começou outra foi eu. Então não, então começou, Narciso. O que acha? Bom, essa questão exige uma reflexão porque é bem complexa mesmo. Eu vejo a condição, a cláusula de reversão como uma condição resolutiva. Ela resolve a doação, ela resolve a transmissão da propriedade. Então a propriedade não pode subsistir em favor do cônjuge sobrevivente porque ela simplesmente se resolve com o óbito do donatário anterior ao óbito do doador. Uma resolução da doação. Tá bem, mas foram dois os donatários. Não, então. Um deles está vivo. Não, mas a parte dele reverte para o doador. Pois é, eu gozado, eu teria uma tendência diversa, mas eu vou deixar primeiro ouvir o doutor Bruno, quem sabe eu me convenço que eu esteja errado. Bom, eu acho que aqui é gostoso a gente falar teoricamente, mas eu queria ter essa escritura em mãos para ler. Eu acho que uma escritura bem feita, esclarecendo a situação, porque são praticamente conflitantes os direitos. Mas eu já vi escritura assim e ela diz exatamente como está na questão. Não entra em detalhe. Se entra em detalhe... Não.
Não há manifestação de vontade sobre uma sobre a outra, nada. E ocorreu, no caso que eu fui constatar, exatamente isso. O donatário faleceu. E aí que vem a questão. A doação foi feita para o marido que faleceu ou foi feita para os dois, nessas escrituras? Não, foi é feito só conjunto, é conjunto. A doação foi conjunto. Era naquela hipótese do parágrafo único do 551. Eu queria dizer o seguinte, deixando à margem uma investigação de intenção, porque isso é possível, por exemplo, na via jurisdicional, investigar qual foi a intenção dos contratantes, temos que respeitar essa intenção. Mas se não for possível, no meu modo de ver, a cláusula de acrescer prevalece sobre a reversão, ou seja, a doação continua ainda existindo. Só haverá reversão se os donatários, todos, morreram. Não haveria um parcial, não, então, reversão parcial. Primeiro se aplica o direito de acrescer e depois a cláusula de reversão. No meu modo de ver, mas isso é tóxico, estou dando uma opinião aqui, eu nunca nem sequer parei para pensar nessa situação, estou dando uma impressão impulsiva. Então, veja, o parágrafo único do 551 fala: se os donatários, em tal caso, forem marido e mulher, subsistirá na totalidade a doação para o cônjuge sobrevivo. Subsistirá na totalidade a doação. O que eu defendo é que a cláusula de reversão resolve a doação. Então não há mais doação para ela subsistir em relação à parte ideal. O doador pode estipular que os bens doados voltem ao seu patrimônio se sobreviver ao donatário. Sendo dois donatários, se sobreviver aos donatários. Essa é a solução que talvez pudesse... Então, mas se ele disser isso na escritura, eu concordo. Se ele disser isso... Aos donatários. Se ele doa ao casal com cláusula de reversão, ponto. Pronto. Aí talvez... Mas é muito bonita a questão. Eu agradeço ao doutor Ednei Portaluppi. E é interessante também que a gente tem que lembrar, e se houver comoriência? Numa situação dessas. Não, aí não tem jeito, né? Aí vai prevalecer a cláusula de acrescer sempre. Mas podem acontecer mil situações. Mas a pergunta dela não é acadêmica, não, porque eu já vi casos concretos das duas cláusulas na mesma escritura. Mas muito boa pergunta. Doutor Rafael Savioli de Lima, do Registro de Imóveis de Praia Grande. Eu tenho impressão que... não tenho certeza. Doutor Rafael, minhas saudações. Ele reclamou com razão, mas é que eu falei para ele que estava no nosso banco de perguntas. Outro dia lá no encontro lá do INR, do doutor Erance, o doutor Rafael fez essa pergunta lá e reclamou que nós não tínhamos ainda tratado desse assunto aqui. Está aqui, doutor Rafael, purgando amor. Pergunta a ele o seguinte, o trecho final do artigo 13 do provimento 65/2017 do CNJ fala em cessionários, mas ele acha que é problema de accesso possessione. Deveria falar, segundo ele, em cedente, não cessionário. Parece que sim. É um equívoco. Eu fui conferir, ele tem toda a razão, é cedente. Não pode somar posse com cessionário. Se fosse cessionário, não poderia requerer uso capião. Pois é. Se ele tem cessionário, é porque ele já cedeu o direito. É cedente, evidente. Está certo. É cedente. Mas também, lá no artigo 4º do provimento, fala das certidões que tem que apresentar. E lá fala dos antecessores. Antecessor, tem que ser. Então, aqui houve equívoco de redação. Meu estimado amigo José Eduardo Moraes, lá de Pinhais, presidente da ATC do Paraná, diretor de Assuntos Institucionais da Noréga do Paraná, diretor de Tecnologia da Aripar. O doutor Moraes é realmente uma figura, um grande amigo e um moço de grande valor. Faz 3 indagações aqui. Se é possível a consolidação da propriedade no caso de existência de penhora averbada na matrícula. Caso não, se seria possível que o credor fiduciário expressamente assim requeresse, que se consolide mantendo a penhora. Quem quer começar? Bom, nós já falamos sobre isso aqui no Pinga Fogo. Eu entendo que a penhora dos direitos do fiduciante não obsta à consolidação da propriedade, porque a propriedade fiduciária é do credor e não do devedor.
Então, aquela restrição ao direito do fiduciante não pode contaminar o credor por uma outra obrigação, de uma outra obrigação, absolutamente. O credor seria prejudicado pela averbação da penhora se ela impedisse a averbação da consolidação da propriedade. Mas em São Paulo existem algumas decisões no sentido de que, havendo penhora dos direitos do fiduciante, não há possibilidade de se averbar a penhora. Enquanto não se levantar essa penhora, não se averba a consolidação da propriedade. Então, Bruno, o que acha? Eu concordo, doutor Narciso, principalmente que a penhora recai sobre os direitos reais de aquisição. Não é o Exatamente. imóvel que é penhorado. Então, o direito... Não é imóvel. Imóvel não. Não é imóvel. Então, São não há os direitos do óbice fiduciante. nenhum. Só Portanto, os direitos podem ser penhorados. Exato. Não tem mais nada a não ser esses direitos. Então, é só retornar a propriedade para o credor. Então, não tem óbice nenhum. Só que já tem um precedente de 2015, de Santo André. É que tinha uma indisponibilidade, uma ou várias indisponibilidades, não me lembro, e penhora. O tribunal indeferiu, o tribunal não, a corregedoria, porque era questão de averbação, entendeu que não podia praticar o ato por causa das indisponibilidades. A penhora, eles falaram expressamente, não é óbice, mas é bom que se cancele. Acho que foi o contrário. Acho que foi o contrário. Não, essa que eu vi, é porque eu já tive um caso parecido, então eu tive que estudar e eu usei essa decisão para fundamentar, porque era uma consolidação com indisponibilidade. Você tem razão, eu é que confundi, está certo. A decisão da corregedoria não admite a averbação se houver indisponibilidade. Isso. Exatamente. A penhora não obsta, no entendimento da corregedoria, na minha opinião, nenhuma nem outra. Porque a indisponibilidade do direito do fiduciante, ele não dispõe de nenhum direito quando há consolidação da propriedade. Simplesmente é a condição resolutiva do direito dele. Ele não está dispondo. A consolidação da propriedade não é ato de disposição. Eu concordo plenamente, mas eu tive que fazer isso porque eu tenho que seguir. É verdade. Né? Eu tenho que seguir, apesar de não ter efeito normativo expresso, tem um efeito normativo que eu tenho que seguir. Eu particularmente entendo que a indisponibilidade não obsta, porque são dos direitos da pessoa. Você tem razão. Não do imóvel. Então, nesse caso, não há óbice nenhum, pode cancelar, fazer a consolidação. Isso, mas em São Paulo tem um entendimento contrário. Né? E, na verdade, são 3 julgados que eu achei, por enquanto, falando que indisponibilidade obsta a consolidação. A tua corregedoria ainda não decidiu? Ainda não. Um caso meu vai para lá. Vamos ver se é a chance de ser revista a questão. Segunda pergunta do Dr. José Eduardo Moraes. Mandado de penhora de imóvel. Ele pergunta se é possível averbar a penhora diretamente sobre os direitos aquisitivos do devedor fiduciante, ainda que o mandado não faça essa distinção. Ou seja, o mandado sai como penhora de imóvel, quer saber se é possível... Não. Averba-se na matrícula do imóvel a penhora que foi efetivada nos autos da execução. Se nos autos da execução foi efetivada a penhora do imóvel, eu não posso averbar a penhora dos direitos. Eu não posso... tem que ser fiel ao ato praticado, ao ato processual. A penhora não ocorre no registro de imóveis, a penhora ocorre no processo de execução. Então, se vier para eu averbar uma penhora do imóvel, eu devolvo porque o imóvel não é de propriedade do devedor, e sim do fiduciário, do credor fiduciário. E eu não posso mudar o título para adaptar a situação do registro. Não posso mudar. Se veio penhora de imóvel, eu só posso averbar penhora de imóvel. Não posso averbar penhora de direito. A não ser, uma hipótese assim, um pouco rara, de que o ato tenha sido praticado de um modo e o título saia só como um engano formal de redação. Então lá, a gente vai lá ver no auto de penhora, e o auto de penhora fala que é dos direitos, mas quando sai um título, um ofício, alguma coisa... Tem que corrigir o título. Mas nas penhoras online... já sai o imóvel ou os direitos então aí já abrange tudo, está resolvido o problema do oficial. Decidam o problema. Não, é que eu me lembro, ocorreu o caso aqui em São Paulo, veio um mandado da Justiça do Trabalho, então no papel, não pelo penhora online, e se discutiu muito aqui entre os registradores o que eles iriam fazer.
porque veio mandando registrar a penhora e do imóvel. Do imóvel. E não, até agora no Código de Processo Civil Novo tem um item lá falando que são passíveis de penhora os direitos reais de aquisição. Então não tem dúvida isso. Bom, sei que a situação ficou tão assim que houve a devolução corretamente e o juiz do trabalho, ao invés de dar ou fazer aquela, é uma ordem, cumpra. Não. Então, já que esse é o problema, cancele a alienação fiduciária. Foi esse o fim da história. Mudemos de Removeu o pergunta. obstáculo. Ainda o doutor José Eduardo Moraes faz mais uma pergunta aqui. Pergunta se pode compreender-se a Lei 7.433, de 1935, em seu decreto regulamentar, como exigente da expedição de uma única certidão para a lavratura de escrituras públicas de imóveis, ou seja, uma certidão de inteiro teor. Doutor Bruno. Bom, eu acho que a questão dele diz respeito à divergência entre o regulamento e a lei. A lei, no artigo 1º, fala somente serão exigidos os documentos descritos nesta lei. E lá fala a certidão do registro de imóveis. No regulamento, já fala em dois: a certidão de inteiro teor e a certidão negativa. Então, esse que é o confronto. Particularmente, a minha certidão de inteiro teor já sai com um carimbo eletrônico lá, informando que eventuais ônus reais constam dela. Ou seja, que aquela certidão, não tendo ônus, ela já tem eficácia. Por mim, eu entendo satisfatório isso. Só que eu já vi tabelião exigindo ainda uma específica negativa de ônus. Contar o santo sem o milagre, o lugar do pecado, do milagre, sem mencioná-lo. Há estados da federação em que consta até desses códigos judiciários e extrajudiciais, nossas normas de serviço, a obrigação de, em qualquer certidão expedida, expedir outra relativa aos ônus reais, como se nós tivéssemos livros dispersos além da matrícula, e cobrar por esse ato. Num outro estado, agora, faz aí um mês mais ou menos, um registrador estava incumbido de fazer um projeto exatamente para que não se cobrassem. Essa questão. Só estão preocupados com a cobrança de emolumentos com essa certidão. Quando, na verdade, a certidão é desnecessária. Ou está na matrícula ou não está em lugar nenhum. Tratando-se de certidão de matrícula, bem entendido. Transcrição é outra história. Tá certo? Porque aí tem os ônus lá do livro 4. Livro 4 também. Que era o procedimento. Há uma coisa só, porque, só para deixar mais claro, há uma hipótese que, se nós considerarmos a expressão ônus de maneira bastante ampla, justifica a integração. É o livro 1, que pode haver um título no livro 1, afetando já, ainda pendente de qualificação, ou pendente a pretensão de registro, afetando a matrícula. Aí tem que constar, por força do necessariamente consta da certidão. Por isso que eu disse, há uma hipótese, nós entendemos aqui a ideia de ônus muito amplamente. Mas fora isso, não tem nenhum sentido. E outra coisa, o tabelião é um profissional de direito, ele sabe analisar uma escritura, ou sabe analisar a certidão, então ele vai saber se existe ônus ou não. Então, exigir uma outra específica de ônus é onerar demais a parte. Uma única certidão para a lavratura. Ele fala da certidão do registro de imóveis. De registro de imóveis, especificamente do registro de imóveis. Porque aquelas certidões de ações lá não se exigem mais. Uma das regras fundamentais de todo processo, todos os processos, desde processos jurídicos, processos de toda a natureza, processos mecânicos, é a economia de 3 coisas: de tempo, de gastos e de esforços. É isso que recomenda. Não há necessidade dessa certidão de ônus. Ressalvado o caso do livro 1, não há necessidade, porque não há livro disperso. É impossível ter. Onde é que vai colocar ônus no livro 5? No livro 4, não tem sentido. Tem banco, não sei se ainda existe, mas tem banco que não aceitava a certidão da matrícula. Em forma de xerocópia, exigia a negativa de ônus e alienações, né? Caramba. Eu passei por essa situação, doutor Narciso. Mas eu fui conversando, orientando, gente, está aqui. É só olhar. Qualquer dúvida, estamos à disposição para conversar com a gente. Uma coisa mais séria, doutor Bruno, que é o seguinte: segundo me contou, não li isto, segundo me contou uma registradora de um dos estados aqui da Federação Brasileira,
parece que no estado dela há uma exigência de norma de serviço no sentido de que esclareça quais são os ônus que estão subsistindo ou não. Ela ainda é obrigada não só a expedir a certidão, mas dizer esse está cancelado, esse não, esse ônus não está. E alguns casos são extremamente duvidosos. Não, às vezes o oficial não tem condição de saber, às vezes é problema judicial. Uma decisão judicial. Imagine um erro que ela cometa numa avaliação dessa. Não precisa nem ser erro dela. Basta ter uma divergência em relação ao que o juiz pensa e pronto. Responsabilização civil e gerando problemas. Não cabe a ela fazer a interpretação, cabe a ela expedir certidão. Ela não é intérprete. Exatamente, ela dá certidão do que ela tem. Parece-me, sim. Não interpreta, não. Não, absolutamente não. Aí entra aquela história. Uma premonitória que hoje virou comum, substituindo até a penhora, geraria um ônus ou não? Tecnicamente, não. Isso não é um ônus para mim, mas dependendo do juiz. Pois é. Pode entender que seja. Olha, eu queria... Estamos chegando aqui a mais de 50 minutos do nosso programa. Agradecer a presença do Dr. Bruno Berti aqui. Dizer que foi uma perda imensa para a magistratura. Nós tivemos o tempo só para esclarecer aqueles que não são do estado de São Paulo, ou os mais novos, né? Os nossos colegas também juízes, que houve um período aqui em São Paulo em que, depois de prestada uma ou mais fases do concurso da magistratura, conforme o tempo, os aprovados nessas fases faziam um curso na escola, de 6 meses. E lembrava-me hoje o doutor Bruno, que eu fui o responsável por perpetrar lá as aulas de lógica e filosofia para um grupo de... Tinha mais um colega 132. Nosso, mas havia um colega que outro dia me procurou para dizer que também tinha sido vítima das minhas aulas lá, mas eu não me lembro quem que era. Não me lembro quem era. O Dr. Rodrigo Capês, será? Pode ser. O Rodrigo falou comigo sobre isso, mas houve mais gente. O Rodrigo me falou mesmo isso. Houve mais gente. Tempos saudosos aquele. Era diretor da escola o desembargador José Alberto Vaz de Andrade. Então ele resolveu criar um novo modelo. Acabou não dando certo, mas era interessante. Do ponto de vista acadêmico foi interessante. Para fins de concurso não, mas do ponto de vista acadêmico sim. Doutor Narciso, muito obrigado também mais uma vez pela sua presença, sempre esclarecedora. Esses temas aqui da alienação fiduciária, é melhor a gente mais tempo passar a ouvir do que falar. Exato. Doutor Narciso foi um dos primeiros a abordar o assunto. Muito bem. E, doutor Bruno, muito obrigado e espero que o senhor volte aqui. O senhor disse uma coisa que eu vou corrigir, foi uma impropriedade, dizer que deve ao doutor Narciso e a mim, o programa, alguma coisa. Eu acho que nós temos que acrescentar. Os registradores que têm vindo aqui têm sido realmente extraordinários. Têm nos ensinado, a mim pelo menos, calculo também um pouco ao doutor Narciso, menos a ele do que a mim. Mas a mim tem me ensinado muitíssimo. Então eu quero dizer isso, porque, e não faço isso por outro motivo, senão o de reconhecer que quem está na linha de frente, na trincheira, costuma ter soluções muito adequadas. Aquela frase antiga que repetia tantas vezes: banana é problema de bananicultor, café é problema de cafeicultor. Nós aqui damos uns palpites, né? Muito obrigado a todos. Eu quero agradecer novamente ao doutor Narciso, ao doutor Bruno, ao doutor Francisco Raimundo, ao doutor Renato Nalini esta oportunidade. Eu penso que o Pinga Fogo tem sido muito interessante. Eu tenho encontrado muita gente que diz: olha, eu estive assistindo lá o Pinga Fogo, gosto desse tipo de programa, de debate, que talvez dê menos resposta e mais suscitação de problemas, né? Muito obrigado e a todos que nos assistiram também a mais este programa da série de atividades acadêmicas, Pinga Fogo, pedindo que mandem perguntas para a nossa base de dados, pinga.fogo@arisp.com.br. Muito obrigado.